dia, igreja. Bom dia. É um grande prazer para mim poder falar com vocês essa manhã, especialmente quando eu vejo a ação de Deus em trazer a gente assim, para esse momento. Teve esse louvor que eu ouvi há mais ou menos um mês no retiro de jovens que eu estava. Teve o assunto que surgiu na minha mente há umas 3 semanas, o convite do Lucas aí para eu estar trazendo a palavra hoje. E essa semana, inclusive, eu vi uma notícia que eu quis trazer aqui para a gente, que vai amarrar isso tudo, assim, vai dar mais sentido para isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. Vocês prestaram atenção na letra desse louvor que cantou? Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra. A gente só encontra Cristo na Bíblia Sagrada. É o único lugar onde a gente pode encontrar Ele. A gente não vai encontrar Ele nos nossos sentimentos, no que a gente acha, no que a gente pensa, nas nossas filosofias. Ele é encontrado apenas na palavra. E isso é importante a gente enfatizar hoje em dia, porque a gente sabe que o inimigo odeia a palavra de Deus e ataca ela desde sempre. E ele tem alguns auxiliares aí, o pessoal liberal, da teologia liberal, que questiona e coloca dúvida a respeito da palavra de Deus. Mas nós que somos cristãos, nós sabemos que ela foi preservada e trazida até nós por Deus. Era a palavra fiel dele para nós. E a notícia que eu queria trazer é sobre esse cara, esse Mark Sampson. Muitos aqui provavelmente conhecem o grupo de louvor Hillsong. Eu sei que os jovens com certeza já ouviram falar, nós cantamos músicas deles aqui já. E esse cara aí, ele era líder de louvor desse grupo. E essa semana saiu uma notícia de que ele teria então abandonado a fé. Ele fez uma postagem no Instagram dele em que ele disse isso aí: hora de um papo real, abre aspas, né? Eu estou genuinamente perdendo a minha fé. E isso não me incomoda. Eu estou tão feliz agora, tão em paz com o mundo. É uma loucura. É uma loucura mesmo. Já que eu subi na caixa, então vamos lá. Quantos pregadores caem? Muitos. Ninguém fala sobre isso. Quantos milagres acontecem? Não muitos. Ninguém fala sobre isso. Porque a Bíblia está cheia de contradições. Ninguém fala sobre isso. E ele seguiu aí na postagem dele. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o líder de louvor do maior grupo de louvor cristão do mundo dizendo isso daqui, falando que está abandonando a fé, colocando dúvida a respeito da palavra de Deus. E se essa é a situação, o que te garante que você está seguro? O que nos garante que nós não vamos acordar um dia pensando essas ideias, pensando essas coisas? Porque a Bíblia fala sobre esse tipo de coisa. Lá em 1 João 2,19, João diz assim: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. No contexto aqui desse verso, o que João está falando? Que existiam pessoas que vinham no templo, no prédio da igreja, eles eram presentes aqui no nosso meio físico, mas eles não eram dos nossos, eles não eram igreja, eles apenas estavam entre nós. E quando eles abandonam a fé, quando eles abandonam o convívio com a igreja, não é que aquelas pessoas estão deixando de ser cristãos, que eles estão perdendo a salvação. Na verdade, eles nunca foram cristãos, eles nunca foram salvos. Eles não tiveram os seus pecados perdoados por Jesus. E você teve? É sobre isso que nós vamos falar aqui nessa manhã. Esse é o tema da minha mensagem. Jesus não morreu para perdoar os seus pecados. É uma coisa bem ousada de se dizer. Nós jovens do Jovem Batista, nós jovens são ousados, então eu queria trazer dessa maneira o título. Vejam que tem um C aí embaixo, uma condição. Então, o que nós vamos falar aqui nessa manhã é isso, as condições para que essa frase seja ou não seja verdade na sua vida. E antes da gente começar, eu só queria alertar os irmãos que nos próximos minutos que a gente vai estar aqui, você tem que avaliar se o que eu vou falar aqui é verdade ou não. Não é porque eu estou aqui em cima, porque eu estou com o microfone, que o que eu estou falando está certo, que vocês deveriam aceitar. O que eu estou falando tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se eu falar uma coisa que vai contra a palavra, fica como livro e descarta o que eu falei. Ok? A autoridade aqui é da palavra e não minha. Mas, se o que eu falar aqui estiver de acordo com a palavra, então é bom você acreditar e levar isso a sério, como algo vindo de Deus para você nessa manhã. Primeiro ponto. Jesus não morreu para perdoar os seus pecados se você não os reconhece.
Eu quero usar uma ilustração com vocês, que eu vou tratar durante a nossa mensagem, então preste atenção nela para você ir acompanhando as relações com as verdades espirituais que a gente vai trazer. Imagine que você é um paciente sentado no consultório de um médico, e você fez alguns exames e o médico vai te dar o diagnóstico. E ele fala que você é doente, você está com um vírus que a cada dia vai prejudicar o seu corpo e uma hora você vai morrer. Nesse momento você olha para o seu médico e diz assim: mas doutor, eu não estou doente. Eu não estou com esse vírus aí que você falou, não. O que vai acontecer com esse paciente? Ora, se ele não reconhece a doença dele, ele não vai procurar remédio, ele não vai nem precisar do médico e ele vai continuar doente, ele vai morrer nessa doença. Em Marcos 2, quando Jesus estava na casa de um homem chamado Levi, os fariseus, vendo que Jesus estava comendo com os publicanos e pecadores, questionaram Jesus a respeito disso. E qual foi a resposta de Jesus? Lá em Marcos 2,17 diz assim: e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Vamos analisar esse verso aqui. Primeiro que, se alguém está se perguntando por que eu estou usando essa metáfora, essa analogia, é porque Jesus usou essa analogia também para falar desse assunto. Tá? Não estou tirando nada da minha cabeça, não estou inventando alguma coisa, é uma ilustração que Jesus usou na época dele para tratar desse assunto. Agora, o ponto principal que eu queria que a gente pensasse aqui é a primeira parte desse verso. Jesus fala: os sãos, ou seja, aqueles que estão saudáveis, não precisam de médico. Muito óbvio, certo? Se você está saudável, você não vai atrás de um médico, você não precisa de um. Agora, não só se você está saudável, mas se você está doente, mas acha que está saudável, você se considera uma pessoa saudável, você também não vai atrás de um médico. Claro. Você vai simplesmente ignorar o fato de que você está doente, você não vai conhecer isso e vai simplesmente seguir a sua vida. Aquela pessoa que está doente, mas acha que está saudável, não vai procurar um médico, não vai achar que precisa tomar um remédio, porque não tem motivo para ela fazer isso. Da mesma forma, se você não acha que você é um pecador, se você não enxerga os seus pecados como pecados de fato, você nunca vai achar que precisa de um remédio. O que significa que você vai continuar doente. Você vai continuar... Você vai continuar em seus pecados. E isso significa que você não foi e nem será perdoado deles, se você continuar nesse estado. E entenda uma coisa, quando Jesus falou ali no verso que os sãos não necessitam de médico, mas necessitam doentes, não quer dizer que existam pessoas sãs, que existam pessoas saudáveis. Não é isso que Jesus está falando. Às vezes a gente vai ler o verso e pensa assim: Jesus está falando dos fariseus, né? Eles são saudáveis porque eles cumpriam a lei e tal, tudo mais. Não é nada disso que Jesus está falando nesse verso. A verdade é que eu e você estamos todos doentes. Todos os 200 milhões de brasileiros, os 7 bilhões de pessoas, todos estamos doentes nessa analogia, nessa comparação. Ninguém é saudável. Ou então, como está escrito lá em Romanos 3,12, para dizer efeito bíblico, como está escrito, não há um justo sequer. Nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Então não tem umas pessoas que precisam de médico e outras não. Nós todas precisamos de um médico. E o grande problema dos nossos dias, irmãos, é que a gente não tem chamado mais os pecados de pecados. Não que as pessoas digam que são perfeitas, hoje em dia pouca gente tem a audácia de dizer isso, mas a gente dá outro nome para os nossos pecados. A gente chama de erro, a gente fala que é um erro, a gente fala que é um problema, estou com um problema aqui. Não, é um pecado. É um pecado. O erro a gente resolve, o problema a gente resolve, o pecado a gente tem que matar. O pecado a gente tem que se livrar dele. Então, para exemplificar, a gente passou a chamar mentira de um ponto de vista diferente. A gente passou a chamar o roubo de falta de oportunidade. A gente passou a chamar o adultério de, mas ele fez isso, então por isso que eu fui. A gente passou a chamar divórcio de, não deu certo. Ou então, não consigo mais aguentar a pessoa. Como se não aguentar a pessoa fosse um motivo real para se divorciar. A gente passou a chamar a fofoca de informação privilegiada. Passou a chamar a preguiça de, mas tem outra pessoa que faz. E assim por diante. E nesse processo de renomear os pecados, você está se recusando a reconhecer o fato de que, na verdade, você é apenas um pecador. Só mais um pecador entre bilhões e bilhões de outros. E a não ser que você reconheça o seu estado de pecador, reconheça os seus pecados, não como problemas, não como erros, mas como pecados, eles não serão perdoados por Cristo. Primeiro passo, então, a gente trabalhou. Segundo ponto, Jesus não morreu para perdoar os seus pecados se você não se arrepende deles.
Seguindo naquela nossa ilustração do paciente e do médico, muito bem, o paciente falou, ok, doutor, eu estou com esse vírus, eu entendi. E aí o médico começa a falar sobre como tratar a doença, né, qual vai ser o tratamento. Mas antes que o médico consiga falar qualquer coisa, o paciente vai lá e diz assim, mas doutor, eu não quero ser tratado. Eu não me importo de estar doente. Nesse caso, de novo, o paciente está impedido de ser curado porque ele simplesmente não quer se livrar da doença. Quais motivos ele teria para fazer isso? A gente pode pensar em algumas explicações. Uma delas, talvez, é de que a doença não está afetando ele, não está afetando o dia a dia. Ele sabe que ele está doente, mas assim, tanto faz, sabe? Porque não tem consequência, não é algo perceptível. Ele não vê por que buscar o tratamento. E isso acontece porque muitas vezes, por mais que às vezes o pecado traga consequências negativas na nossa vida aqui agora, nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece, especialmente numa época como a nossa, em que tudo deve ser aceito, tudo deve ser perdoado, tudo deve ser considerado, nada deve ser criticado. As pessoas raramente perdem amigos, perdem relacionamentos, perdem status, perdem dinheiro por causa do pecado, e por conta disso acabam não perdendo nem a paz que eles têm dentro de si mesmo e continuam nessa vida. Mas, assim como a doença que o paciente tem, o pecado vai dia após dia nos matando, mesmo que nós não percebemos. Esse é um dos motivos, poderia ser uma das explicações. Um outro motivo seja que talvez esse paciente esteja procurando tirar algo bom dessa doença. Às vezes ele sabe que se ele falar para as pessoas que ele está doente, ele vai conseguir mais atenção, ele vai ser mais bem cuidado, e na cabeça dele isso faz algum sentido. Ele acha que compensa o fato de ele estar morrendo. E talvez queira explorar essa doença de alguma forma. E isso se assemelha também à prática do pecado, ou não tem benefícios na hora da gente praticar o pecado. E o problema desse paciente é que ele ama esses benefícios, ele ama o que ele consegue tirar dessa doença. De novo, para exemplificar isso, quando a gente mente, a gente ama o poder de manipular as pessoas, que a gente consegue através da mentira. Quando a gente rouba, a gente ama o lucro que a gente obtém de ter roubado. A gente ama a sensação de poder e de liberdade que a gente sente na hora que a gente trai o nosso cônjuge. A gente ama a atenção que recebe, né, meninas? Quando você expõe o seu corpo, sua sensualidade nas mídias sociais. Você ama a atenção que isso te dá. E esse amor ao pecado e aos aparentes benefícios que o pecado traz faz com que se livrar dele seja a última coisa na sua cabeça. Porque ficar desse jeito está tão bom, está te trazendo tanta coisa boa que você não vai querer se livrar disso. Mas o final desse caminho, o final dessas pessoas é a destruição, a morte e o sofrimento. Não espere o pecado destruir a sua vida, a sua uma vida que Deus te deu, para depois querer se livrar dele. Alguns textos para embasar isso aí que a gente falou. Sobre essa aparente inconsequência do pecado, que ele não traz consequências, eu recomendo que os irmãos leiam o Salmo 73, nós não vamos ler ele aqui nesse momento, mas leiam em casa, meditem sobre esse Salmo, ele vai trazer a resposta para esse problema, sabe? De que por mais que aparentemente aqui nessa terra o pecado não traga consequências, a gente vê as pessoas prosperando, no final Deus fará justiça, no final a justiça de Deus prevalecerá na vida dessas pessoas. Sobre a doença trazer certos benefícios, eu queria ler esse texto aqui. João 3, 18 e 19, Jesus diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. Então, qual que é a condenação que está sobre essas pessoas? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que Jesus está falando aqui nessa passagem, gente? A pessoa que ela está rejeitando a fé, rejeitando a Cristo, não é porque ela acha que Deus não faz sentido, porque falta fé, ou porque ela acha que a Bíblia tem contradições, que nem o cara disse lá no começo. Não é isso. Não é esse o motivo principal. Talvez isso faça parte de uma forma, não é o motivo principal. O motivo principal das pessoas permanecerem nos seus pecados é que ela ama os seus pecados. Ela ama a escuridão. É um problema do coração, uma inclinação do coração voltada para essa maldade e que simplesmente rejeita Deus de qualquer forma. Jeremias tem um texto que fala sobre isso, deve ter uma pregação só naquela passagem. Mas a questão é essa, a questão é o amor, certo? É o amor às trevas, e por isso, porque as obras são más, as pessoas rejeitam a luz. Por fim, o final da doença é a morte, né? Paulo diz lá em Romanos 6, 23,
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Já está adiantando um pouco o nosso terceiro ponto, mas Paulo deixa bem claro, a recompensa, o salário pelo pecado é a morte, não tem como fugir disso. Não a morte física, a condenação, de fato, eterna. E aqui talvez fique uma pergunta, antes da gente passar para o próximo ponto, e a vida na igreja? Porque sempre lá em 1 João a gente viu que existiriam pessoas assim no meio da igreja, o que elas estão aqui, o que elas estão fazendo no nosso meio, sendo que essa é a condição delas, sendo que elas rejeitam a verdade. Bom, é aquela história, às vezes o paciente quer voltar para o consultório de vez em quando, faz uns exames de rotina, vê se está tudo bem, sob controle, né? Ele olha para a vida do irmãozinho e fala assim, minha vida não está tão diferente da dele, então está tudo bem, está seguindo. E para tratar desse assunto, eu queria trazer um artigo, um trecho de um artigo, na verdade, chamado 5 brechas que utilizamos para justificar o pecado. É um artigo que está no site da Coalizão pelo Evangelho. Eu recomendo aos irmãos que leiam, estudem os materiais que estão lá, um portal muito bacana. E o trecho do artigo diz assim: cinismo institucional. Vivemos numa era de suspeita institucional. Ninguém quer ouvir instrução sobre como viver. A autonomia é suprema e a autoridade é nossa inimiga. Qualquer mandato à santidade é descartado como mais uma instância de legalismo da igreja institucional. A hipocrisia das autoridades religiosas com atitudes beatas, que muitas vezes são flagradas nos mesmos pecados que condenam, torna-se uma desculpa para os indivíduos tratarem seus próprios pecados de uma forma leve, permitindo que os defeitos da igreja se tornem uma brecha para desculpar os seus próprios erros. Será que o nosso desdém pelo jargão de santidade evangélica prejudica o nosso compromisso de crescer em semelhança a Cristo? Será que o nosso desprezo para com crentes hipócritas é uma estratégia de auto-justificação para nos apegarmos ao pecado? Como sempre, Jesus nos mostra o caminho. Ele censurou verbalmente os legalistas de sua época, Mateus 23, ao mesmo tempo que levava a santidade a sério. Ele se recusou a ser manipulado pelo farisaísmo preconceituoso superficial da época, ao mesmo tempo que proclamou vai não peques mais, em João 8,11. Ele resgatou a lei das mãos abusivas que a empunhavam, ao mesmo tempo em que conclamou seus discípulos a seguirem o espírito da lei, de acordo com o coração de seu Pai, Mateus 5. Necessitamos fazer o mesmo. Mas assim, esse artigo aqui ele foi traduzido, na verdade, de um artigo em inglês lá nos Estados Unidos, e eu não sei porquê, porque isso aqui acontece só lá nos Estados Unidos, ninguém no Brasil pensa desse jeito aqui, nunca vi acontecer isso, ninguém nunca falou esse tipo de raciocínio. Então, colocadas para baixo todas as desculpas, todas as racionalizações, o que temos é o que Jesus falou naquele verso que a gente leu. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Então, para os seus pecados serem perdoados por Jesus, você precisa ter se arrependido deles. Terceiro ponto. Jesus não morreu para perdoar os seus pecados se você não se apega a Ele como uma única esperança de perdão e salvação. Como que está a nossa ilustração agora? O paciente então, reconheceu a doença que ele tem, ele quer o tratamento, ele disse para o doutor, não quero essa doença em mim, eu quero estar curado. O médico receitou para ele o remédio, deu para ele a instrução, tudo certo. Mas aí, na hora de comprar o remédio, o paciente decidiu levar o remédio B e não o remédio A que o médico tinha receitado. Gente, o remédio B não vai funcionar. Ele não é eficaz contra o vírus que o paciente tem. Ele vai tomar o remédio, vai achar que está curado, as pessoas vão achar que ele está curado, mas o vírus vai continuar lá, vai continuar matando ele pouco a pouco. Da mesma forma, você reconhece os seus pecados, você está arrependido deles, mas você ainda tem um problema para lidar. Você simplesmente estar arrependido dos seus pecados não vai te levar para lugar nenhum. Você ainda é um criminoso diante de Deus. E ainda existe um veredito de culpado sobre a sua cabeça. E você precisa de alguma forma se livrar dessa culpa. E aqui eu queria usar uma outra ilustração, que ela é muito próxima assim, da mensagem do Evangelho, de fato. De que se você quebrou uma lei da sua cidade, do seu país, e você está diante de um juiz no tribunal, você é culpado independente de qualquer outra circunstância. Sabe, se você roubou um carro, você não pode chegar por isso e falar, juiz, mas olha todos os outros carros que eu não roubei. Ou então, eu ajudei essa velhinha a atravessar a rua aí. Isso não faz diferença. As suas boas ações, aparentemente boas ações, não têm peso nesse julgamento. O crime que você cometeu deve ser punido, a culpa deve ser imputada e a punição deve ser paga. E o nosso problema em relação
a questão do pecado é que esse peso está sobre nós, essa culpa está sobre nós, e a gente precisa achar um jeito de se livrar disso. Alguém precisa pagar essa pena, o juiz não vai simplesmente deixar você sair livre. E qual que é a resposta então para esse problema? A gente pode ter milhares de respostas erradas que o mundo e às vezes até a igreja oferece para nós. Uma resposta talvez seja aquela ideia de que não, mas Deus ele é todo amor, ele perdoa todo mundo, então vai ficar tudo bem. E assim, eu não sei nem falar se essa é uma ideia do mundo ou se é uma ideia da igreja. Tem gente na igreja falando essas coisas hoje em dia, então fica até difícil distinguir de onde que vem essa ideia, mas essa ideia simplesmente está errada. Ou então a ideia de que você simplesmente participando na igreja, cantando no louvor, significa que você ama Cristo realmente. E a gente viu no começo que isso não é verdade, certo? Aquele cara lá livre do louvor do sonho. Então não são essas coisas, não são essas respostas que vão ser funcionais, que vão ser o remédio correto para o nosso problema. Qual que é, gente, a única solução para esse problema do pecado e da culpa que está sobre nós? Atos 4,12, Pedro diz: "Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos", falando de Jesus Cristo. Atos 16:31, e eles disseram: "Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa." A salvação acontece à medida que você crê na obra de Cristo. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é este? Jesus Cristo, homem. 1 Pedro 3,18, veja que interessante essa passagem. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. O justo, ou seja, o saudável, certo? São, Jesus falou, que ele não veio chamar os sãos, mas os que estão doentes. Existe uma exceção, regra, que é Jesus. Ele é justo, ele é saudável, ele é são. Então padeceu mais pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. De forma definitiva, Jesus disse de si mesmo: "Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Não é por boas obras, não é por participar da igreja, não é por ter ideias e não sei o quê, é somente por Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e você não vai a Deus se não for por Ele. Antes da gente partir para a conclusão, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre essa ideia. O frasco certo e o remédio errado. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você ter um frasco lá do remédio que o doutor te receitou, você esvaziar ele do seu conteúdo e colocar outra coisa dentro do frasco e começar a tomar e achar que isso vai resolver o problema. Não vai. Não vai. Da mesma forma, a gente não deve fazer, a gente não pode fazer como se faz hoje em dia, em que se mantém a embalagem de igreja, a embalagem de cristianismo, mas sem o conteúdo, sem a verdade que a palavra trouxe para nós. A gente não pode, porque isso não vai ser resposta dos problemas. Vai ser uma enganação, vai ser uma defraudação. A gente vai estar enganando a nós mesmos, primeiramente, e aos outros, mas a gente não vai estar enganando a Deus. Então, não adianta essa máscara, essa aparência, esse frasco, essa embalagem, apenas sem o conteúdo verdadeiro. Até agora eu tenho colocado tudo numa condição negativa, certo? Jesus não morreu, sim, não morreu. E eu queria inverter agora e colocar de uma forma positiva para os irmãos. Se você não se enxergar no que eu vou falar agora em seguida, você talvez esteja em uma das 3 etapas que a gente falou no começo. Você talvez não se veja como um pecador, não reconheça seus pecados, ou talvez você já reconheça isso, você não está verdadeiramente arrependido deles, ou então se você talvez está procurando uma solução no lugar errado. Você está procurando uma outra forma de resolver esse problema. Mas a solução está apenas em Cristo, apenas na cruz. E eu queria tratar com vocês então agora quais são as marcas de alguém que foi perdoado por Jesus. O que as pessoas vão poder encontrar em você se você de fato foi perdoado. Então Jesus morreu para perdoar os seus pecados se você escuta as palavras de Deus. João 8,47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Você guarda os mandamentos de Jesus. João 14,21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Deus escuta as suas orações. João 15,7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Você tem comunhão com Cristo e com o povo dele. Então
uma pessoa lá desigrejada está fora. 1 João 1,3: O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Você continua se arrependendo e confessando os seus pecados, certo? 1 João 1,9: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja que esse verso, ele abrange os 3 pontos que a gente falou. Se confessarmos os nossos pecados, para você confessar, primeiro você precisa reconhecer, e se você está confessando, você está arrependido deles, certo? E, então, Ele, no caso Cristo, é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Então, o verso está trazendo esses 3 pontos que a gente analisou agora. Novamente eu escrevi aqui: você guarda os mandamentos de Jesus. Eu coloquei de novo porque isso é importante. A obediência faz parte da vida cristã verdadeira. A obediência total, a obediência completa. Não o que você sabe obedecer, não o que você acha que deve ser mais importante, mas obedecer toda a palavra de Deus. 1 João 2, 3 e 4 diz de forma bem clara: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Continuando, Jesus morreu para perdoar os seus pecados, se você não ama o mundo e nem as coisas do mundo. 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você pratica a justiça. 1 João 2,29: se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Você busca se manter puro, 1 João 3,3: e qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Você comete pecados cada vez menos na sua vida, 1 João 3,6: qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu, nem o conheceu. De novo aquela ideia que eu trouxe no começo. Não é que a pessoa perdeu uma coisa que ela tinha. Ela estava no igreja, ela tinha uma salvação, uma fé e perdeu isso. Não, ela nunca teve isso. O texto fala: não o viu, nem o conheceu. Não é que deixou de ver e deixou de conhecer. Ele nunca nem tinha conhecido. Certo? Você ama os seus irmãos na fé. E isso aqui envolve você não manipular os seus irmãos, você não mentir para os seus irmãos, você não defraudar os seus irmãos, você não extorquir os seus irmãos. E envolve toda a sua vida, toda a sua ação em relação aos seus irmãos, ao seu próximo. 1 João 3,14: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. E por último, você de fato vive essas verdades que a gente está falando aqui. Isso faz parte da sua vida. 1 João 3, 18 e 19 diz: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Então não é uma questão do que você está falando, do seu discurso, se você falou bonito ou não, mas você está amando em obra e em verdade, seguindo isso aqui que a gente analisou. E olha que passagem interessante de se pensar. Nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Eu li isso e fiquei pensando, cara, isso é uma segurança incrível, sobrenatural, porque assim, estar seguro diante das pessoas, diante da igreja, diante do pastor é fácil, todo mundo erra, todo mundo tem problema, mas estar seguro diante dele, diante de Deus, estar seguro em seus corações, isso é um fruto e é um prazer que apenas o cristão realmente perdoado pode experimentar, pode conhecer. Eu queria dizer, agora para a gente concluir, que se você... perdão, irmãos. A solução, então, como disse anteriormente... desculpa. O meu objetivo com essa palavra, hoje, e eu espero ter alcançado, era o seguinte: se você se identificou com as ideias lá daquele cantor no começo, ou se você viu parado em alguma das 3 etapas que a gente analisou aqui, eu espero ter deixado você preocupado em relação à sua própria salvação. Se você estava tranquilo e seguro, eu espero ter tirado isso de você. Mas não assim, não por provocar, não por zombar, de forma nenhuma, gente. Eu quero que você se volte a Cristo. Eu quero que você se apegue a Cristo, que encontre a redenção nele e vai lá e conserte as coisas que você tem feito de errado na sua vida. O intuito da minha mensagem foi essa, de trazer esse apelo, de trazer essa exortação para você.
em amor, para que você busque a verdade, para que você busque o perdão e o arrependimento em Cristo. Ainda tem esperança para você na palavra de Deus, na obra de Jesus Cristo. E para você que já é salvo, você que já teve seus pecados perdoados por Jesus, pode desfrutar da segurança que isso traz. Eu espero ter trazido à sua memória a beleza e a glória da mensagem do Evangelho e do poder que ela tem, e apenas ela tem, de transformar os nossos corações e nos tornar servos fiéis de Deus vivo. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.